imobiliárias. Mas para você que nunca fez um curso à distância, é necessário que você saiba alguns detalhes, como por exemplo, a nossa escola disponibiliza para você uma equipe pedagógica totalmente qualificada para dar o suporte necessário para que você inicie e conclua o seu curso, e mais, com muita qualidade. Dispomos de um sistema AVA. Esse sistema tem vários canais, onde você pode estar entrando em contato conosco através do canal de comunicação. Temos também o chat, fórum, onde os professores vão trocar informação com vocês. Vocês também podem trocar informações com outros amigos. Enfim, um canal que você sempre estará ligado à nossa escola, onde o curso é à distância, porém você estará sempre pertinho de nós. Temos também, nesse mesmo canal, a Rádio Web. A Rádio Web é um canal onde o professor disponibiliza aulas, entrevistas, artigos e muito mais. Este canal funciona 24 horas por dia. Se você está na imobiliária, você quer ouvir alguma coisa, coloque no canal da Escola Técnica Rema. É um canal muito educativo e com certeza você vai aprender muito. Temos também a Web TV. Na Web TV, o professor entra ao vivo. Você pode estar falando ao vivo com o professor. E além do mais, existe o chat, em que você pode também, ao vivo, estar fazendo as suas perguntas e o professor respondendo para você em tempo totalmente real. Temos ainda a biblioteca virtual, onde você pode, de repente, quer ler um livro, você pode acessar e ler o livro através da biblioteca virtual. Além disso, no sistema de biblioteca, você tem um controle de todos os livros que existem aqui na nossa biblioteca física. Através desse sistema, você, com a sua senha de acesso, você acessa e você pode escolher o livro que você quer ler, apenas vindo retirar aqui na nossa escola. Então, pessoal, olha, agradeço muito. Agradeço por vocês terem escolhido estudar na Escola Técnica Rema. E pode contar conosco, que estamos aí através dos vários canais. E tudo isso para poder atendê-lo bem. Caso você precise falar conosco, com a direção, coordenação, dentro do canal de comunicação, você pode falar diretamente conosco, ok? Aguardo vocês. Até mais. Olá pessoal, eu sou a Fernanda, uma das secretárias da Escola Técnica Rema. Caso você precise de documentação, declaração, informações e afins, coloco-me inteiramente à sua disposição através de telefone, e-mail ou no canal de comunicação no AVA. Até logo! Olá! Para você que nunca fez um curso à distância, é importante que saiba alguns detalhes. Primeiro, o curso tem duração mínima de 6 meses. Segundo, ao efetuar a sua matrícula, você receberá um kit contendo 9 apostilas com as disciplinas: língua portuguesa, economia e mercado, gestão imobiliária, marketing, operação financeira, desenho arquitetônico, legislação imobiliária, relações humanas e ética e operação imobiliária. Olá pessoal, meu nome é Regiane, sou a diretora da Escola Técnica Rema. É um motivo de muita alegria ter você como nosso aluno do curso técnico em transações imobiliárias. Mas para você que nunca fez um curso à distância, é necessário que você saiba alguns detalhes, como por exemplo, a nossa escola disponibiliza para você uma equipe pedagógica totalmente qualificada para dar o suporte necessário para que você inicie e conclua o seu curso, e mais, com muita qualidade. Dispomos de um sistema AVA. Esse sistema tem vários canais, onde você pode estar entrando em
conosco através do canal de comunicação. Temos também o chat, fórum, onde os professores vão trocar informação com vocês. Vocês também podem trocar informações com outros amigos. Enfim, um canal que você sempre estará ligado à nossa escola, onde o curso é à distância, porém você estará sempre pertinho de nós. Temos também, nesse mesmo canal, a Rádio Web. A Rádio Web é um canal onde o professor disponibiliza aulas, entrevistas, artigos e muito mais. Este canal funciona 24 horas por dia. Se você está na imobiliária, você quer ouvir alguma coisa, coloque no canal da Escola Técnica Rema. É um canal muito educativo e com certeza você vai aprender muito. Temos também a Web TV. Na Web TV, o professor entra ao vivo. Você pode estar falando ao vivo com o professor. E além do mais, existe o chat, em que você pode também, ao vivo, estar fazendo as suas perguntas e o professor respondendo para você em tempo totalmente real. Temos ainda a biblioteca virtual, onde você pode, de repente, quer ler um livro, você pode acessar e ler o livro através da biblioteca virtual. Além disso, no sistema de biblioteca, você tem um controle de todos os livros que existem aqui na nossa biblioteca física. Através desse sistema, você, com a sua senha de acesso, você acessa e você pode escolher o livro que você quer ler, apenas vindo retirar aqui na nossa escola. Então, pessoal, olha, agradeço muito, agradeço por vocês terem escolhido estudar na Escola Técnica Rema. E pode contar conosco, que estamos aí através dos vários canais. E tudo isso para poder atendê-lo bem. Caso você precise falar conosco, com a direção, coordenação, dentro do canal de comunicação, você pode falar diretamente conosco, ok? Aguardo vocês. Até mais. Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda, uma das secretárias da Escola Técnica Rema. Caso você precise de documentação, declaração, informações e afins, coloco-me inteiramente à sua disposição através de telefone, e-mail ou no canal de comunicação no AVA. Até logo! Olá! Para você que nunca fez um curso à distância, é importante que saiba alguns detalhes. Primeiro, o curso tem duração mínima de 6 meses. Segundo, ao efetuar a sua matrícula, você receberá um kit contendo 9 apostilhas com as disciplinas: língua portuguesa, economia e mercado, gestão imobiliária, marketing, operação financeira, desenho arquitetônico, legislação imobiliária, relações humanas e ética e operação imobiliária. Olá, alunos. Sou o professor Reginaldo Mariano, vou dar aula para vocês de ética do curso de Técnico em Transações Imobiliárias da Escola Técnica Rema. A minha formação é teólogo na Universidade Metodista, professor licenciado em Filosofia pela Universidade Claretiana, tenho um módulo de produção publicitária na Faculdade Drummond, sou pós-graduado pela USP em Políticas Públicas Legislativas e pós-graduado pela Uninter na metodologia do ensino de História e Geografia. Hoje, primeiro vamos começar o que é ética. Ética vem do grego, ethos ou eteia, que significa modo de ser, caráter, algo que está dentro, que vem de dentro para fora, ou do latim, depois, posteriormente, com o envolvimento do Império Romano e o domínio sobre a Grécia, o Império Romano absorveu a ética, que passou a ser mores, mores, ou, que vem do latim, costume. A ética é algo que está dentro
E a moral é algo que circunda, que está fora. Conforme, por exemplo, vamos centralizar em Sócrates e Aristóteles. São os dois grandes expoentes da filosofia ocidental na questão da ética. Para Sócrates, bastava saber o que era o bem e praticá-lo. E assim você seria ético. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles era moderação. Você tinha que observar a sua emoção, o seu jeito de ser e ter moderação. Se você fosse moderado nas suas atitudes, você alcançaria a ética. Então, para você ver, estamos falando de imagem, de profissionalismo, de honestidade, de caráter, de fatores internos ao ser humano e externos com a sociedade. Como é que começa o profissional? Ele vai trabalhar num lugar, começa a ver a profissão, adquirir gosto pela profissão e ser um auxiliar. Mas ele quer virar um profissional. Então ele pega, vai estudar para virar um profissional. E chega aqui com a gente. E aqui a gente tem que ajudar ele a fazer uma reavaliação no profissional que ele quer ser. O que ele já é e como ele quer melhorar. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar pedindo a você que avalie o seu interior, a sua pessoa. Quais são os seus valores éticos em cima do que Sócrates falou para nós lá atrás? O que você pensa sobre honestidade, sobre família, sobre o bom profissional? Sabe? Porque, sabe o que tem a ver profissional com família? Tudo. Se você reconhece a família como um objetivo, você vai ser um bom profissional porque você quer ter uma família, mulher, filhos, uma vida confortável, filhos estudados, um objetivo lá na frente. Se esse não é o teu valor, qual é o teu valor? Meu valor é ficar bem de vida. Depois eu vou pensar se eu quero ter uma família. Agora eu quero. Bom, então tudo bem. O que eu preciso para estar bem, para ficar bem de vida? É só ganhar o dinheiro? Ou será que ganhar o dinheiro da forma certa? Porque tem muitas formas de se ganhar dinheiro. Você olha no noticiário, está cheio de gente tentando ganhar dinheiro de formas erradas, o que é prejudicial, não só para a pessoa que faz isso, como para os outros que são lesados e para toda a sociedade. Nós queremos um mundo bom para nós e para nossos filhos, então tem que partir de dentro de nós. Não é porque agora eu não tenho um objetivo, vamos dizer, maior, que eu não vou trabalhar para que isso aconteça. Bom, o que você está dizendo? Aonde você quer chegar? Eu quero chegar aqui. Você tem que fazer um projeto de vida. Um projeto de vida em cima de valores éticos honestos, sérios, onde você vai ganhar o seu dinheiro de forma honesta, profissional. Onde você vai fazer a sua carreira e amanhã ninguém vai te falar assim: ah, esse cara fez tal coisa, ele fez uma incorporação num empreendimento e ele enrolou todo mundo, ele é rico porque ele é roleiro. Não vale a pena. Você não dorme. O futuro desse profissional, desse mau profissional, que se não é, posso falar que é um profissional, um mau profissional, é o uísque, é uma garrafa de uísque por noite, é 2, 3 famílias, é uma vida desorientada. Por quê? Ele foca só no lucro. Aí vem Sócrates, felicidade. Então não basta ganhar dinheiro, tem que viver bem. Não estou dizendo que tem que ser perdulário, você tem que pegar o dinheiro e gastar tudo, não. Você tem que ganhar bem e gastar bem. Ganhar bem significa podendo dormir à noite, sem preocupação de encontrar amanhã na rua e ser agredido ou ir parar no fórum. Gastar bem significa com inteligência, com a lógica de Aristóteles. Como é que gasta bem? Eu ganhei numa transição imobiliária 10 mil reais. Eu tenho carro, eu tenho casa. O que eu vou fazer assim? Ah, vou gastar? Não. Vou ter as minhas despesas e vou aplicar esse dinheiro da melhor forma possível. Porque isso também faz a gente dormir bem. Saber que você tem reservas financeiras te faz dormir bem, te faz ter calma com o futuro, sabe? Consegue planejar a sua vida. Agora, se você é perdulário, amanhã eu vendo outro imóvel, ganho mais 10.
vou beber, vou farrear, vou comprar o que eu não posso comprar, vou comprar uma lancha. Você pode até comprar uma lancha por R$10. Depois você compra uma melhor, mas será que é a hora? Você já tem tudo que você precisa? Você tem uma reserva estratégica para você viver bem? Então tudo isso é ética e é moral. Você acha que economia não é uma questão ética e moral? Fica devendo para todo mundo para ver se você tem paz de espírito. Se a tua ética interna não fica te cobrando, puxa, o que eu fiz? Onde eu fui me meter? Acabou o sossego. Isso, você acha que é só uma questão financeira. Não é? Esse nervoso, essa impaciência, essa falta de paz que você sente, é porque você errou na hora da análise ética sua. Por isso que é importante entrar dentro de você e analisar quem você é. Que tipo de ser sou eu? Eu sou uma pessoa ética? Eu quero o bem do próximo? Ou eu só se preocupo comigo? Se você só se preocupa com você, você já tem um problema. Porque você vive em sociedade. Se você vive em sociedade, você tem que mostrar para o teu irmão que você também se preocupa com ele. Senão você já não está sendo moral. Olha como as coisas parecem que estão distantes, mas estão juntas. Bom, e profissionalmente? O melhor profissional é aquele que dorme em paz. É aquele que tem uma reserva para o futuro e tem um futuro arranjado. Estou dizendo para você não ser arrojado e nem... Conforme, por exemplo, vamos centralizar em Sócrates e Aristóteles. São os dois grandes expoentes da filosofia ocidental na questão da ética. Para Sócrates, bastava saber o que era o bem e praticá-lo. E assim você seria ético. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles era moderação. Você tinha que observar a sua emoção, o seu jeito de ser e ter moderação. Se você fosse moderado nas suas atitudes, você alcançaria a ética. Isso é um resumo, é muito mais complexo, tem muito mais coisas escritas, mas para você que é estudante de TTI, o suficiente você entender essas duas posturas que fundamentam a ética ocidental. Eu posso falar para vocês que cadê o relógio? Não, grande, ela não colocou aí? Não. Não? Pensei que porque eu fui olhar para ver que hora, quanto tempo eu tinha. Mas eu juro para você que eu vi ela. Conforme, por exemplo, vamos centralizar em Sócrates e Aristóteles. São os dois grandes expoentes da filosofia ocidental na questão da ética. Para Sócrates, bastava saber o que era o bem e praticá-lo. E assim você seria ético. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles era moderação. Você tinha que observar a sua emoção, o seu jeito de ser e ter moderação. Se você fosse moderado nas suas atitudes, você alcançaria a ética. Isso é um resumo, é muito mais complexo, tem muito mais coisas escritas, mas para você que é estudante de TTI, o suficiente você entender essas duas posturas que fundamentam a ética ocidental. Eu posso falar para vocês que cadê o relógio? Não, grande, ela não colocou aí? Não. Não? Pensei que porque eu fui olhar para ver que hora, quanto tempo eu tinha. Mas eu juro para você que eu vi ela. Então, para você ver, estamos falando de imagem, de profissionalismo, de honestidade, de caráter, de fatores internos ao ser humano e externos com a sociedade. Como é que começa o profissional? Ele vai trabalhar no lugar, começa a ver a profissão, adquirir gosto pela profissão e ser um auxiliar. Mas ele quer virar um profissional. Então ele pega, vai estudar para virar um profissional. E chega aqui com a gente. E aqui a gente tem que ajudar ele a fazer uma reavaliação no profissional que ele quer ser. O que ele já é e como ele quer melhorar. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar pedindo a você que avalie o seu interior, a sua pessoa. Quais são os seus valores éticos em cima do que Sócrates falou para nós lá atrás? O que você pensa sobre honestidade, sobre família, sobre o bom profissional? Sabe? Porque, sabe o que tem a ver profissional com família? Tudo. Se você reconhece a família como um objetivo, você vai ser um bom profissional porque você quer ter uma família. Mulher, filhos, uma vida confortável, filhos estudados, um objetivo lá na frente. Se você
Se esse não é o teu valor, qual é o teu valor? Meu valor é ficar bem de vida. Depois eu vou pensar se eu quero criar uma família. Agora eu quero. Bom, então tudo bem. O que eu preciso para estar bem, para ficar bem de vida? É só ganhar o dinheiro? Ou será que ganhar o dinheiro da forma certa? Porque tem muitas formas de se ganhar dinheiro. Você olha no noticiário, está cheio de gente tentando ganhar dinheiro de formas erradas, o que é prejudicial. Não só para a pessoa que faz isso, como para os outros que são lesados e para toda a sociedade. Nós queremos um mundo bom para nós e para nossos filhos. Então tem que partir de dentro de nós. Não é porque agora não tenho um objetivo, vamos dizer, maior, que eu não vou trabalhar para que isso aconteça. Bom, o que você está dizendo? Aonde você quer chegar? Eu quero chegar aqui. Você tem que fazer um projeto de vida. Um projeto de vida em cima de valores éticos honestos, sérios, onde você vai ganhar o seu dinheiro de forma honesta, profissional, onde você vai fazer a sua carreira e amanhã ninguém vai te falar assim: ah, esse cara fez tal coisa, ele fez uma incorporação num empreendimento e ele enrolou todo mundo. Ele é rico porque ele é roleiro. Não vale a pena. Você não dorme. O futuro desse profissional, desse mau profissional, que se não é, posso falar que é um profissional, um mau profissional, é o uísque. É uma garrafa de uísque por noite. É 2, 3 famílias. É uma vida desorientada. Por quê? Ele foca só no lucro. Aí vem Sócrates. Felicidade. Então não basta ganhar dinheiro, tem que viver bem. Não estou dizendo que tem que ser perdulário, você tem que pegar o dinheiro e gastar tudo, não. Você tem que ganhar bem e gastar bem. Ganhar bem significa podendo dormir à noite, sem preocupação de encontrar amanhã na rua e ser agredido ou ir parar no fórum. Gastar bem significa com inteligência, com a lógica de Aristóteles. Como é que gasta bem? Eu ganhei numa transição imobiliária R$10.000. Eu tenho carro, eu tenho casa. O que eu vou fazer assim? Ah, vou gastar? Não. Vou ter as minhas despesas e vou aplicar esse dinheiro da melhor forma possível. Porque isso também faz a gente dormir bem. Saber que você tem reservas financeiras te faz dormir bem, te faz ter calma com o futuro. Sabe? Consegue planejar a sua vida. Agora, se você é perdulário, amanhã eu vendo outro imóvel, ganho mais 10. Vou beber, vou farrear, vou comprar o que eu não posso comprar, vou comprar uma lancha. Você pode até comprar uma lancha por R$10. Depois você compra uma melhor. Mas será que é a hora? Você já tem tudo o que você precisa? Você tem uma reserva estratégica para você viver bem? Então tudo isso é ética e é moral. Você acha que economia não é uma questão ética e moral? Fica devendo para todo mundo para ver se você tem paz de espírito. Se a tua ética interna não fica te cobrando: puxa, o que eu fiz? Onde eu fui me meter? Acabou o sossego. Isso, você acha que é só uma questão financeira. Não é. Esse nervoso, essa impaciência, essa falta de paz que você sente, é porque você errou na hora da análise ética sua. Por isso que é importante entrar dentro de você e analisar quem você é. Que tipo de ser sou eu? Eu sou uma pessoa ética? Eu quero o bem do próximo? Ou eu só se preocupo comigo? Se você só se preocupa com você já tem um problema. Porque você vive em sociedade. Se você vive em sociedade, você tem que mostrar para o teu irmão que você também se preocupa com ele. Senão você já não está sendo moral. Olha como as coisas parecem que estão distantes, mas estão juntas. Bom, e profissionalmente? O melhor profissional é aquele que dorme em paz. É aquele que tem Oi pessoal, meu nome é Maria Aparecida, vocês poderão me tratar como Cida. Estarei aqui com vocês nas aulas de língua portuguesa. Espero que o conteúdo abordado, as aulas sejam compreendidas e caso ocorra alguma dúvida, vocês podem entrar em contato.
no curso de Transação Imobiliária e ministrarei a disciplina de língua portuguesa. Sou formada, a minha formação é graduação em letras, português e espanhol, gestão do trabalho pedagógico, supervisão e direção escolar, profissional, atuo na área da educação há 23 anos como educadora. Bom, eu acho que já dá para a gente começar. Abordando a primeira semana de aula em língua portuguesa, o conteúdo em foco é a linguagem. A linguagem como função, instrumento de ação. Mas o que é a linguagem? A linguagem é a capacidade que o indivíduo tem de se comunicar, de expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Mas para que a linguagem aconteça, se concretize, porque ela é cultural, quando o indivíduo consegue dar significado, um outro significado a uma palavra, quando ele consegue se manifestar culturalmente, quando ele consegue transpor a sua experiência de vida de forma verbal, compartilhando do seu saber com o outro, esta linguagem ela se torna cultural, cultura. Então, a língua faz parte desta linguagem. Mas o que é a língua? A língua é o sistema de signos. São os signos que compõem a fala. E o signo? O que é o signo? É um ícone. É um ícone. É o mediador do indivíduo entre o mundo e a realidade. Então, quando nós temos assim a figura de uma árvore, o desenho, esse desenho, árvore, remete o pensamento do homem ao que tem de real no mundo. A linguagem, o signo linguístico, ele se compõe em duas partes. Ele é indissociável para essa linguagem. Quando nós falamos na linguagem signo, ele tem o significante e o significado. O significante fônico, quando eu falo carro, o signo carro, o ícone carro, eu tenho o significante fônico, que é o que sai o som, carro. E tenho o gráfico, que é a imagem, o ícone do carro. E o significado é um veículo de transporte. Então, a linguagem, ela consiste em língua, signo e signo linguístico. Podemos dizer que a linguagem é um processo de comunicação. É através da linguagem que o indivíduo se comunica. Ele vai transmitir o que ele pensa. Ele irá se comunicar com o outro. Então, você tem uma corretora. Você é um corretor. É através da sua linguagem, é através dos seus pensamentos que você vai se comunicar com o seu cliente. É através da sua linguagem que você irá colocar para o seu cliente as possibilidades, isso de forma clara e efetiva. Então, nesse momento, você é o emissor da mensagem. Você está emitindo uma mensagem. Você é o destinador. O seu cliente é o receptor. É ele que está recebendo a mensagem que você passa para ele. É o destinatário. É o que vai ser
receber uma função da linguagem, o que você vai querer passar para ele. Como que você irá vender? Quais são as possibilidades que ele poderá abrir em acordo com você numa venda? E você passar essas possibilidades para ele. Então você é o emissor da sua mensagem. O seu cliente é o receptor. E a mensagem é o caráter comunicativo que irá se instalar entre você e o seu cliente. Então, nessa linguagem, nós temos a língua falada e temos a língua escrita, que são constituídas das variações linguísticas. E o que são essas variações linguísticas? Essas variações linguísticas, elas estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Elas estão dentro dessa comunicação, elas fazem parte do emissor das mensagens. Então, nós falamos em gráficos, dialetos. O que são dialetos? Quando você receber na sua imobiliária alguém que tem uma variante linguística, que veio do Nordeste, que veio do Rio de Janeiro, então ele tem uma maneira diferente, uma forma diferente de se expressar. Então, por um exemplo, um mineiro. O mineiro usa muito do aiço, vai do oxente. Então, vamos falar da variação linguística social. O que é essa variação linguística social? É a língua culta. E quem é que tem acesso a essa língua culta? Quem teve a oportunidade de frequentar os bancos escolares, são escolarizados, aprofundar os seus estudos, então enriquecem o seu vocabulário, tem a riqueza da fala. E quando a pessoa sabe se colocar com a riqueza de vocabulários, ela tem ascensão social, porque ela sabe usar os pronomes, os termos gramaticais corretamente. Diferente daquela pessoa que não teve a oportunidade de concluir os seus estudos, ou tampouco frequentou a escola. Então ocorre o português, a língua portuguesa do povo, que não se preocupa com a gramática, com o uso correto da gramática. E fala, nós vai, nós fez, estava dormindo. Então não, estava dormindo, nós vamos, nós fizemos. Então esta é a questão de se apropriar da língua culta. Enquanto um corretor, é preciso que você obtenha conhecimento da linguagem culta. E aprofundando os estudos para que você possa conversar com o seu cliente, para que você possa transmitir uma mensagem rica em vocabulário. Temos também a linguagem profissional. Que língua que é essa profissional? É a língua técnica. São as palavras da área de trabalho. Então, o médico na medicina tem as palavras-chave da medicina. O corretor tem as palavras-chave para demonstrar, falar, caracterizar uma casa, o edifício, a obra com que ele está trabalhando, o que ele quer vender. Então, essas são as línguas técnicas, até mesmo para compor um documento. Perímetro, área, metragem. Então, e há a variação da língua de situação. A pessoa, ela possui a língua culta, mas não é todo momento que nós iremos usar essa linguagem culta, que é a linguagem formal e a informal. Então, a linguagem formal é aquela que nós nos dirigimos ao nosso patrão, ao nosso professor. E a linguagem
Informal é aquela que nós nos dirigimos em casa, aos nossos familiares, aos nossos filhos, a uma roda de amigo. Então eu trouxe para vocês dois exemplos de linguagem informal. Pois é, cara, foi legal encontrar você. Tô numa pior. Isso é uma linguagem informal, é uma linguagem de gíria de um grupo social. E há a linguagem formal. Senhor diretor, gostaria de falar com o senhor a respeito daquele aumento salarial. Então, essa é a linguagem formal. É a norma culta. Então, nós vamos ter aqui, dentro das variações linguísticas, nós temos os dialetos, a linguagem culta, a língua técnica e as situações formais e informais. Um político, ele está fazendo uma palestra, ele está demonstrando a sua oratória, ele tem uma forma de se colocar. Ele se encontra com os amigos num restaurante, ele tem uma outra forma de falar. Então é assim você com o seu cliente, é assim você com o seu... Imagine que na sua corretora, quem aparece? Um vereador, o prefeito daquele município. E como que você irá se colocar? Como você irá falar com esta pessoa? Então, a situação formal e a situação informal. A linguagem culta e a linguagem coloquial. Tá? E agora vamos prosseguir. Dentre a linguagem, dentre essa variação, nós vamos encontrar os elementos da linguagem aos linguistas. Por que nós sabemos tanto sobre linguagem? Porque houve linguistas que vêm aprofundando os estudos. Essa linguagem. Então, nós temos os elementos da linguagem: o emissor, o receptor, o canal, o referente e a mensagem. Esses são os elementos da linguagem. E a função? Cada um, ao emitir a sua mensagem, focada em quê? Ele tem uma função. A mensagem dele, o posicionamento dele dentro da linguagem terá uma função. Então, o emissor, Cida, tem uma emoção emotiva de passar a mensagem para o meu receptor, que é você, o meu aluno. Então, eu uso de marcas, de atitudes pessoais, marcas emocionais e de conhecimento para expressar, para colocar a minha fala, a minha mensagem. Já o receptor, a função é conotativa. E o que é a função conotativa? Ela vai centrada, essa mensagem ela vai centrada no receptor. Ela vai receber como é o canal, o suporte dessa mensagem. E esse suporte, este canal, é a função fática. E qual é a função do canal? É de procurar estabelecer uma aproximação, de controlar a eficiência e a eficácia da mensagem. Então, nós utilizamos, enquanto função fática, o emissor irá utilizar de textos escritos, de gráficos, de tabelas, assim como você irá usar da função fática para demonstrar, para fazer a propaganda do edifício, da obra que você esteja vendendo, daquela casa, daquele imóvel. Então, qual é a função fática? O canal pode ser um cartaz, a propaganda.
código. O que é o código? O código é um dos elementos da linguagem. Qual é a função do código? É a função metalinguística. É o uso da linguagem pela linguagem. Certo? Então, é a língua símbolo utilizada centrada no código, nos símbolos. Um exemplo de metalinguagem, dotada de metalinguagem. A língua pela língua é uma gramática. Então, uma gramática, ela traz o estudo da língua. A função metalinguística desse código é como está sendo colocada a sua mensagem. E o referente, um dos elementos da mensagem, da comunicação. O referente, a função dele é referencial. E qual é essa função referencial? Onde que ela está colocada, essa função referencial? Ela está sentada no contexto, no assunto que vai ser tratado. Então, o contrato de locação, qual que é o referente? Mensagem é o significativo, é a função poética. Então, a função da mensagem é ela ser poética, ela tem estrutura, ela tem sonoridade, ela tem o chamar esse receptor. Então, esse emissor saber como montar esta mensagem para que ele possa conversar com o seu receptor. E essa conversa, ela vem de um canal. Pode ser um jornal, um cartaz, um e-mail. E o código são os símbolos. Como você vai dispor dessas letras? Como é que você vai colocar dessa propaganda? Como que ela irá se estruturar? Correto? E temos agora, tanto que essa função de trabalhar esse texto, esta linguagem, hoje é utilizada para produções textuais nas escolas. Porque antes, a criança, o aluno, quando ele chegava aos bancos escolares, ele fazia redação à vista de figuras, não havia uma oralidade, ele não tinha um receptor, não havia um canal. Hoje não, hoje trabalha-se nas escolas com o texto linguístico, que é o emissor, tem o seu emissor, o receptor é o leitor, o canal é o próprio jornal, é o suporte onde está vendo aquela matéria. O código é como ele foi escrito, a escrita, a metalinguagem. O referente é a notícia, o contexto. Como é que essa mensagem está chegando para esse aluno, para esse leitor? Então, é discutida a função de cada um. Quando se produz um texto, eu estou escrevendo para quem? O que eu vou escrever, como eu vou escrever, o que eu vou falar, como eu vou me colocar. Então, hoje a linguagem ela é interacionista. Ela exige um diálogo entre o emissor e o receptor, entre o locutor e o seu interlocutor. É o receptor que emite e é o emissor que emite a mensagem, o receptor, aquele que recebe, aquele que ouve. E hoje, essa linguagem, ela está presente nas escolas, nas corretoras, onde há uma empresa, onde as pessoas tratam de uma linguagem, onde se comunicam verdadeiramente. Então, para vocês poderem entender melhor, uma correspondência, mensagem, está centrada na carta. Quem é o emissor dessa correspondência? O destinatário, o remetente.
Oi pessoal, meu nome é Maria Aparecida, vocês poderão me tratar como Cida. Estarei aqui com vocês nas aulas de língua portuguesa. Espero que o conteúdo abordado, as aulas sejam compreendidas e caso ocorra alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. No curso de transação imobiliária, ministrarei a disciplina de língua portuguesa. Sou formada, a minha formação é graduação em letras, português e espanhol, gestão do trabalho pedagógico, supervisão e direção escolar, profissional, atuo na área da educação há 23 anos como educadora. Bom, eu acho que já dá para a gente começar. Abordando a primeira semana de aula em língua portuguesa, o conteúdo em foco é a linguagem. A linguagem como função, instrumento de ação. Mas o que é a linguagem? A linguagem é a capacidade que o indivíduo tem de se comunicar, de expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Mas para que a linguagem aconteça, se concretize, porque ela é cultural, quando o indivíduo consegue dar significado, um outro significado a uma palavra, quando ele consegue se manifestar culturalmente, quando ele consegue transpor a sua experiência de vida de forma verbal, compartilhando do seu saber com o outro, esta linguagem ela se torna cultural, cultura. Então, a língua faz parte desta linguagem. Mas o que é a língua? A língua é o sistema de signos. São os signos que compõem a fala. E o signo? O que é o signo? É um ícone. É um ícone. É o mediador do indivíduo entre o mundo e a realidade. Então, quando nós temos assim a figura de uma árvore, o desenho, esse desenho, a árvore remete o pensamento do homem ao que tem de real no mundo. A linguagem, o signo linguístico, ele se compõe em duas partes. Ele é indissociável para essa linguagem. Quando nós falamos na linguagem signo, ele tem o significante e o significado. O significante fônico, quando eu falo carro, o signo carro, o ícone carro, eu tenho o significante fônico, que é o que sai o som, carro. E tenho o gráfico, que é a imagem, o ícone do carro. E o significado é um veículo de transporte. Então, a linguagem, ela consiste em língua, signo e signo linguístico. Podemos dizer que a linguagem é um processo de comunicação. É através da linguagem que o indivíduo se comunica. Ele vai transmitir o que ele pensa. Ele irá se comunicar com o outro. Então, você tem uma corretora. Você é um corretor. É através da sua linguagem, é através dos seus pensamentos que você vai se comunicar com o seu cliente. É através da sua linguagem que você irá colocar para o seu cliente as possibilidades, de forma clara e efetiva. Então, nesse momento, você é o emissor da mensagem.
Você está emitindo uma mensagem. Você é o destinador. O seu cliente é o receptor. É ele que está recebendo a mensagem que você passa para ele. É o destinatário. É o que vai receber uma função da linguagem, o que você vai querer passar para ele. Como que você irá vender? Quais são as possibilidades que ele poderá abrir em acordo com você numa venda? E você passar essas possibilidades para ele. Então você é o emissor da sua mensagem. O seu cliente é o receptor. E a mensagem é o caráter comunicativo que irá se instalar entre você e o seu cliente. Então, nessa linguagem, nós temos a língua falada e temos a língua escrita, que são constituídas das variações linguísticas. E o que são essas variações linguísticas? Essas variações linguísticas, elas estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Elas estão dentro dessa comunicação, elas fazem parte do emissor das mensagens. Então, nós falamos em gráficos, dialetos. O que são dialetos? Quando você receber na sua imobiliária alguém que tem uma variante linguística, que veio do Nordeste, que veio do Rio de Janeiro, então ele tem uma maneira diferente, uma forma diferente de se expressar. Então, por um exemplo, um mineiro. O mineiro usa muito do aiço, baiano do oxente. Então, vamos falar da variação linguística social. O que é essa variação linguística social? É a língua culta. E quem é que tem acesso a essa língua culta? Quem teve a oportunidade de frequentar os bancos escolares, são escolarizados, aprofundar os seus estudos, então enriquecem o seu vocabulário, tem a riqueza da fala. E quando a pessoa sabe se colocar com a riqueza de vocabulários, ela tem ascensão social, porque ela sabe usar os pronomes, os termos gramaticais corretamente. Diferente daquela pessoa que não teve a oportunidade de concluir os seus estudos, ou tampouco frequentou a escola. Então ocorre o português, a língua portuguesa do povo, que não se preocupa com a gramática, com o uso correto da gramática. E fala, nós vai, nós fez, estava dormindo. Então não, estava dormindo, nós vamos, nós fizemos. Então esta é a questão de se apropriar da língua culta. Enquanto um corretor, é preciso que você obtenha conhecimento da linguagem culta. E aprofundando os estudos para que você possa conversar com o seu cliente, para que você possa transmitir uma mensagem rica em vocabulário. Temos também a linguagem profissional. Que língua que é essa profissional? É a língua técnica. São as palavras da área de trabalho. Então, o médico na medicina tem as palavras-chave da medicina. O corretor tem as palavras-chave para demonstrar, falar, caracterizar uma casa, o edifício, a obra com que ele está trabalhando, o que ele quer vender. Então, essas são as línguas técnicas, até mesmo para compor um documento. Perímetro, área, metragem. Então, e há a variação da língua de situação. A pessoa, ela possui a língua culta, mas não é todo momento que nós iremos
usar essa linguagem culta, que é a linguagem formal e a informal. Então, a linguagem formal é aquela que nós nos dirigimos ao nosso patrão, ao nosso professor. E a linguagem informal é aquela que nós nos dirigimos em casa, aos nossos familiares, aos nossos filhos, a uma roda de amigo. Então, eu trouxe para vocês dois exemplos de linguagem informal. Pois é, cara, foi legal encontrar você. Tô numa pior. Isso é uma linguagem informal, é uma linguagem de gíria de um grupo social. E há a linguagem formal. Senhor diretor, gostaria de falar com o senhor a respeito daquele aumento salarial. Então, essa é a linguagem formal. É a norma culta. Então, nós vamos ter aqui, dentro das variações linguísticas, nós temos os dialetos, a linguagem culta, a língua técnica e as situações formais e informais. Um político, ele está fazendo uma palestra, ele está demonstrando a sua oratória, ele tem uma forma de se colocar. Ele encontra com os amigos num restaurante, ele tem uma outra forma de falar. Então, é assim você com o seu cliente. É assim você com o seu... Imagine que na sua corretora, quem aparece? Um vereador, o prefeito daquele município. E como que você irá se colocar? Como você irá falar com essa pessoa? Então, a situação formal e a situação informal. A linguagem culta e a linguagem coloquial. Tá? E agora vamos prosseguir. Dentre a linguagem, dentre essa variação, nós vamos encontrar os elementos da linguagem aos linguistas. Por que nós sabemos tanto sobre linguagem? Porque houve linguistas que vêm aprofundando os estudos. Essa linguagem. Então, nós temos os elementos da linguagem: o emissor, o receptor, o canal, o referente e a mensagem. Estes são os elementos da linguagem. E a função? Cada um, ao emitir a sua mensagem, focada em quê? Ele tem uma função. A mensagem dele, o posicionamento dele dentro da linguagem terá uma função. Então, o emissor, Cida, tem uma emoção emotiva de passar a mensagem para o meu receptor, que é você, o meu aluno. Então, eu uso de marcas, de atitudes pessoais, marcas emocionais e de conhecimento para expressar, para colocar a minha fala, a minha mensagem. Já o receptor, a função é conotativa. E o que é a função conotativa? Ela vai centrada, essa mensagem ela vai centrada no receptor. Ela vai receber como é o canal, o suporte dessa mensagem. E esse suporte, este canal, é a função fática. E qual é a função do canal? É de procurar estabelecer uma aproximação, de controlar a eficiência e a eficácia da mensagem. Então, nós utilizamos, enquanto função fática, o emissor irá utilizar de textos escritos, de gráficos, de tabelas, assim como você irá usar da função fática para demonstrar, para fazer a propaganda
do edifício, da obra que você esteja vendendo, daquela casa, daquele imóvel. Então, qual é a função fática? O canal pode ser um cartaz, a propaganda. E temos também o código. O que é o código? O código é um dos elementos da linguagem. Qual é a função do código? É a função metalinguística. É o uso da linguagem pela linguagem. Certo? Então, é a língua símbolo utilizada, centrada no código, nos símbolos. Um exemplo de metalinguagem, dotada de metalinguagem. A língua pela língua é uma gramática. Então, uma gramática, ela traz o estudo da língua. A função metalinguística desse código é como está sendo colocada a sua mensagem. E o referente, um dos elementos da mensagem, da comunicação. O referente, a função dele é referencial. E qual é essa função referencial? Onde que ela está colocada, essa função referencial? Ela está sentada no contexto, no assunto que vai ser tratado. Então, o contrato de locação, qual que é o referente? Mensagem é o significativo, é a função poética. Então, a função da mensagem é ela ser poética, ela tem estrutura, ela tem sonoridade, ela tem o chamar esse receptor. Então, esse emissor saber como montar esta mensagem para que ele possa conversar com o seu receptor. E essa conversa, ela vem de um canal. Pode ser um jornal, um cartaz, um e-mail. E o código são os símbolos. Como que você vai dispor dessas letras? Como é que você vai colocar dessa propaganda? Como que ela irá se estruturar? Correto? E temos agora, tanto que essa função de trabalhar esse texto, esta linguagem, hoje é utilizada para produções textuais nas escolas. Porque antes, a criança, o aluno, quando ele chegava aos bancos escolares, ele fazia redação à vista de figuras, não havia uma oralidade, ele não tinha um receptor, não havia um canal. Hoje não, hoje trabalha-se nas escolas com o texto linguístico, que é o emissor, que tem o seu emissor, o receptor é o leitor, o canal é o próprio jornal, é o suporte onde está vendo aquela matéria. O código é como ele foi escrito, a escrita, a metalinguagem. O referente é a notícia, o contexto. Como é que essa mensagem está chegando para esse aluno, para esse leitor? Então, é discutida a função de cada um. Quando se produz um texto, eu estou escrevendo para quem? O que eu vou escrever, como eu vou escrever, o que eu vou falar, como eu vou me colocar. Então, hoje a linguagem ela é interacionista. Ela exige um diálogo entre o emissor e o receptor, entre o locutor e o seu interlocutor. É o receptor que emite e é o emissor que emite a mensagem, o receptor, aquele que recebe, aquele que ouve. E hoje, essa linguagem, ela está presente nas escolas, nas corretoras, onde há uma empresa, onde as pessoas tratam de uma linguagem, onde se comunicam verdadeiramente. Então, para vocês poderem entender melhor, uma correspondência, mensagem, está centrada na carta. Quem é o emissor
dessa correspondência? O destinatário, o remetente.